Olá, eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, e eu ajudo você a conquistar a sua independência financeira tendo seu próprio negócio. Bem-vindo, bem-vinda a essa série de 5 lives de aquecimento para o webinário do Papel à Excelência, que acontecerá no dia 28 de janeiro, às 13 horas. Bem, essa já é então a nossa terceira live, e falando um pouco do nosso webinário, que é esse webinário do Papel à Excelência, né? Eu vou te ensinar o passo a passo do método MS6, Mentalidade Empreendedora dos 6 Pilares, que eu desenvolvi para conquistar a minha independência financeira com a Escola Pequenas Empresas e que vem aí ajudando outras pessoas a viverem exclusivamente do seu próprio negócio. Então, como eu disse, essa já é a nossa terceira live e na live de hoje, o tema da nossa live será como empreender sem ter ainda a mínima ideia do que vender, né? Por que eu escolhi esse tema? Porque muitas pessoas, elas querem empreender, mas elas não sabem qual produto ou qual serviço que elas podem oferecer. E isso trava, né, delas seguirem. Isso acaba sendo um empecilho para elas darem mais um passo aí na jornada empreendedora. Então, se esse é o seu caso, fica aqui comigo na live, porque eu tenho certeza que eu vou te dar aí uma luz, né? Eu tenho certeza que eu vou conseguir trazer aí algo para clarear e para te destravar um pouquinho disso que pode ser o que está te segurando. Então, obrigada aí pessoal que está entrando. Mas eu queria falar o seguinte, antes, né, da gente começar aqui a falar exatamente de qual vai ser essa luz, qual vai ser esse caminho, eu queria recapitular rapidamente aqui o que eu tenho falado aí nas últimas lives. Se você vem acompanhando essa série, né, você deve ter observado que eu sempre tenho falado que para você empreender, você deve tomar isso como uma escolha consciente, né? Isso deve ser algo que você realmente desejou. Então, lá na nossa primeira live, eu falei para você fazer um exercício, era um exercício prático, aonde você ia escrever, mapear, literalmente, né, qual é a sua vida ideal, aonde você ia listar tudo aquilo que você gostaria de ser, ter e fazer. Então, esse foi o primeiro exercício prático dessa primeira live e eu também falei para você escrever o que é independência financeira para você, qual era o significado que você dava para a independência financeira. Por que esse exercício é muito importante? Porque ele vai realmente te trazer aí um mapeamento do que você enxerga que é necessário para você. Do que você enxerga que seria a sua vida ideal, o que você ama, o que você gosta de fazer, aquilo que você tem certeza que representa aí um pouco do que é você, né? Porque eu realmente acredito, né, que a gente consegue assim ter um pouco mais de clareza sobre as nossas escolhas. E aí você vai começar a entender quais são os seus valores, né? Vai ver se você realmente observa se felicidade, essa sua felicidade, por exemplo, está em construir uma carreira executiva dentro de uma grande empresa, ou se você precisa ter uma estabilidade num serviço público, ou se você realmente acredita que você pode ser o autor, né, dos seus resultados, tendo a sua empresa, tendo o seu próprio negócio. Então, eu acho que ao fazer essa primeira análise, você vai ter essa clareza. E aí, na nossa segunda live, eu falei sobre medos, porque os medos, eles também impedem muito a gente de prosseguir, né? Nos travam. Também é uma outra coisa que causa amarra, que nos deixa continuar. E aí, eu disse também que, mais uma vez, né, que só você vai conseguir vencer esses medos. Então, era importante você colocar uma lista de tudo aquilo que estava impedindo hoje de você seguir aí o seu grande sonho, que você tem aí almejado, desejado para você. Então, esse foi o conteúdo das outras 2 lives. E agora, dando prosseguimento, né, eu quero te mostrar qual vai ser, então,
o primeiro atalho para você conseguir verdadeiramente empreender, né? Para você realmente decidir abrir uma empresa daquela forma como eu disse, de uma maneira consciente e realmente planejada. E, por conseguinte, obviamente, que você vai saber qual produto vender ou qual serviço que você vai vender, né? Sabe qual é esse atalho? O autoconhecimento. É conhecer a si mesmo, conhecer quais são as suas características, quais são os seus sentimentos. Então, tá voltando muito naquilo que eu falei da lista, né? Então, você se conhecer, você olhar para dentro de você. E aí eu vou contar aqui um pouquinho do meu exemplo, né? Quando eu decidi empreender também, né? Eu não fazia ideia, eu não tinha a mínima ideia do que eu iria empreender. Eu não tinha um produto, um serviço, isso não era claro para mim. Eu queria empreender. Eu comecei a fazer esse processo de autoconhecimento e entendi que eu não estava feliz ali onde eu estava. E que o que eu queria colher, eu não conseguiria, né, a partir daquela carreira que eu já estava construindo. Então, realmente, eu fiz esse exercício de listar o que era independência financeira para mim, de listar o que era a minha vida ideal. Eu realmente me empenhei em fazer isso e iniciar esse processo, né? E aí, eu também não tinha a mínima ideia, como eu disse, do que seria. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tá, eu quero viver esse sonho de empreender, de sair daqui, quero ter o meu negócio, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Sinceramente, era algo assim que eu não tinha nenhuma clareza. E aí, eu me forcei justamente a fazer essa análise pessoal. Eu realmente comecei aí a observar, né, o que eu ia identificando como valores, né? Eu comecei a realmente entender o que eu gostava de fazer, o que me fazia feliz, o que me dava prazer, e comecei a anotar, ia anotando, fazendo uma análise e tal. Aí eu comecei também a ver assim, qual que seria a minha vida ideal, né? O que eu queria fazer, como eu disse, da hora que eu acordava até a hora de dormir. Comecei a listar, tarará, e comecei a listar também naquilo que eu era boa. Então, naquilo que eu tinha competências, naquilo que eu tinha habilidades, naquilo que eu tinha conhecimento, aquilo que verdadeiramente eu sabia que eu sabia fazer, né? E aí eu também comecei a imaginar como que eu poderia ser remunerada com isso tudo que eu estava listando. E aí eu posso te dizer, plim, surgiu a EPE. Foi assim, a ideia da EPE surgiu justamente dessa análise, desse olhar para dentro que eu fiz para mim mesma, né? E aí, assim, primeiro, eu tenho que deixar claro aqui que, obviamente, eu falando assim, parece até que autoconhecimento é uma coisa simples. E eu posso te afirmar que não é. É um processo, ele é contínuo, ele não para, a gente está o tempo inteiro tendo a necessidade de fazer isso, né? Ou seja, você se autoconhecer é algo que começou, nunca para. E tem muita gente que tem muito desafio de fazer, desse olhar, tem muito desafio, talvez, de resgatar coisas do passado, de trazer à tona coisas que poderiam ter te marcado. Então, é um processo muito desafiador, posso te garantir. E, com certeza, tem que ser um processo contínuo, ele não pode parar. A gente tem que estar o tempo inteiro alertas e vigilantes aí para isso, né? Mas, o que eu posso te dizer é que, se você não se permitir, se você realmente não olhar para dentro, não se permitir observar o que você sente, se você realmente não te dá essa oportunidade, não parar um pouquinho na sua vida para tentar realmente analisar quem é você, se você não se permitir isso, eu posso também te garantir que o desafio de empreender vai ser muito maior do que o desafio de você se autoconhecer. Porque empreender não é fácil. São muitos desafios. A gente passa por um desafio atrás do outro. E esses desafios, é óbvio que se acentuam muito mais quando a gente fala de Brasil. Quem é empreendedor sabe muito bem do que eu estou falando, né? Tem empreendedor aqui dentro da live e sabe muito bem do que eu estou falando. Então, os desafios
do empreendedor brasileiro, eles são enormes. Então, se você não conseguir fazer essa análise, não parar um pouquinho para vencer esse seu desafio, né, de olhar para dentro, de se permitir parar um pouquinho, você pode ter certeza que o desafio de empreender vai ser ainda maior. E aí, por que eu tô falando isso? Vamos pensar pensa comigo, vamos fazer uma analogia, vamos analisar uma situação aqui. Imagina se você tá aí resolvendo, vou abrir um negócio, porque eu tô muito infeliz no meu emprego. Então você vai abrir um negócio porque você quer tapar, né? Literalmente tapar um buraco. Você quer abrir como um step, você quer pegar como um bico de uma infelicidade que você tá momentânea ali com aquele seu emprego, né? Você concorda comigo? Seja sincero nessa análise. Quem tá aqui, quiser responder sim ou não, pode me falar. Mas assim, seja análise. Você não concorda comigo? Se você foi essa a sua forma de tapar, né, um buraco, um sentimento que você tá tendo ali de infelicidade com o seu emprego atual, você concorda que ao abrir um negócio você vai estar trocando 6 pela meia dúzia? Você vai estar trocando 6 pela meia dúzia. E uma outra coisa que eu posso afirmar é que no início de qualquer empresa, os desafios são ainda maiores. E tem um desafio muito grande no início, que é de você ter um retorno, você começar a faturar, né? Você ter um retorno do investimento que você fez, realmente vir um faturamento. Então, no começo, é mais desafiador ainda. E aí, se você abriu a sua empresa para poder, como eu disse, ser um step de alguma situação infeliz que você está naquele momento, você concorda também que você facilmente vai desistir do seu negócio? Vai vir um desafio e você vai fechar o seu negócio? Você vai falar assim, não, surgiu uma outra oportunidade de emprego aqui, boa, deixa eu largar aqui esse meu sonho de empreender, porque estão me oferecendo um emprego aqui, então, né, deixa eu ficar com um salário aqui pelo menos garantido e tal, não sei o que. Você vai largar. E olha, por que eu tô te dizendo isso? Porque eu posso até falar com uma certa propriedade nesse aspecto, que aí eu vou contar, né, a situação que eu vivenciei. Eu disse lá na segunda live, se você tá assistindo, né, que logo que eu decidi, então, que eu falei, não vou adiar, mas meu sonho de empreender, mete a cara e vou abrir a Escola Pequenas Empresas, um mês depois que eu abri a Escola Pequenas Empresas, o que surgiu? A pandemia, né? Então, eu não tinha ainda faturamento, a empresa estava começando, né? E assim, eu estava consciente disso, que eu não ia tirar um salário dessa minha empresa, já era consciente, eu fiz isso de forma planejada, eu fiz isso sabendo que eu ia ficar um ano pelo menos aí, com todo o faturamento que entrasse na Escola Pequenas Empresas, eu ia pegar esse faturamento e ia reinvestir no negócio. Então eu ia pegar e reinvestir nele, para ele tentar pegar um gás e crescer. E óbvio que aí eu planejei isso, combinei com meu marido dele sustentar a casa, dele segurar as pontas das contas aí por pelo menos um ano. E foi esse o combinado que a gente fez. Mas a gente não sabia que no meio do caminho ia ter uma pandemia, como eu disse, né? E ele trabalha em escolas. Ele tem uma escola de esportes dentro de escolas. E as escolas fecharam com a pandemia. E aí o que aconteceu? O negócio do meu marido zerou o faturamento. Não, eu acho que assim, até menos, mais que zerou, né? Ficou no negativo, porque ele tinha ainda algumas contas para pagar, mas não tinha mais faturamento. E aí, concorda comigo que esse era uma primeira situação para eu desanimar de abrir o meu negócio? Porque afinal só tinha um mês, não? Podia voltar para o mercado de trabalho, né? E olha, eu vou ser bem sincera aqui, ofertas de emprego me apareceram. E assim, eu não tô falando para querer me gabar, não. E eu não procurei. As pessoas vieram até mim oferecendo emprego para eu voltar para o mercado de trabalho, para eu voltar a ser CLT. E assim, até os mais céticos aí que acreditam que não acreditam que no meio de uma pandemia pode ter oportunidade de emprego, elas existem sim, né? E eu fui tentada. Eu acabo chamando isso como uma tentação, né? Eu fui tentada aí, porque veio a oportunidade de outras vagas de emprego, eu fui tentada, mas, né, eu falei assim, não. E aí, o que a gente fez? Eu e meu marido. A gente continuou aí nas certezas das nossas escolhas.
né? A gente fez até mais do que isso, além da certeza, a gente começou a se reinventar. A gente se reinventou naquilo porque a gente é empreendedor, a gente acredita no nosso negócio. Eu acredito que eu fiz a escolha que é coerente com a decisão de vida que eu tomei. Então eu tinha essa consciência, eu tinha essa certeza, né? E assim, uma das propostas, inclusive, foi extremamente tentadora, por isso que eu falei que foi quase que uma tentação mesmo, parece que veio uma coisa a se tentar, que era para ser diretora de RH de uma grande empresa que ela tem abrangência nacional. Então não era um cargo simples, não, era um cargo de diretoria, né? Que foi indicação de um ex-gestor meu. Então assim, estava tudo combinado. Então é tentação, lógico que é tentação, mas não. Mas eu tinha, igual eu tô falando, no começo da empresa, que a gente tem pouco faturamento ainda, né? Com o meu marido com os negócios fechados, sem faturamento, né? Eu tinha, obviamente, todas as desculpas para internamente e diante até a sociedade, vamos dizer assim, né? Perante a opinião alheia, eu aceitar essa oportunidade. Mas eu segui firme com a EPE. E continuo seguindo firme, né? E aí, assim, às vezes a pessoa fala assim, Érica, nossa, mas é muito fácil você falar isso, porque você não passa fome, né, e tal. Sim, passar fome, graças a Deus eu não passo fome. Não passo fome. É óbvio que o meu marido já aplicava aí alguns dos conhecimentos que eu passava para ele de gestão de negócios, né? Tinha uma reserva e a gente sabe muito bem quanto que a reserva de segurança, né, ela fez diferença no Brasil aí pandêmico. Eu acho que hoje o brasileiro está começando a entender da importância dele ter essa reserva, mas eu acho que mais do que isso, né, a gente se reinventou e a gente, como eu disse, acreditou no negócio, porque nós, como eu disse, somos empreendedores confiantes no que a gente tem. Mas eu te falo, de onde que vem essa confiança? De onde que vem essa firmeza, essa certeza que eu tenho de que eu realmente estou fazendo a escolha que é aí coerente, né, com o que eu quero da minha vida? Com o meu autoconhecimento, com o processo que eu iniciei lá atrás. E ele, como eu disse, é um processo, né, antigo, que eu comecei lá atrás e que eu venho trabalhando e que eu continuo firme nele aí. Esse processo que eu tenho certeza que me ajudou enormemente, porque ao me conhecer, eu tenho mais consciência das minhas escolhas, né? E eu consigo ter mais foco. E é com esse foco que eu consigo dizer não para as oportunidades que surgem. E consigo dizer sim agora para aquilo que eu acredito. E eu tenho muita confiança, mas assim, sabe uma confiança do que eu tô no caminho certo, de que eu tô colhendo os resultados com a EPE já e que eu posso colher muito mais resultados ainda. E essa confiança, essa vontade, essa certeza de que empreender é o que eu quero que me faz conseguir. Então, aqui eu não poderia dar uma recomendação, eu não poderia dar uma outra recomendação para as pessoas de que para o primeiro atalho para você realmente conseguir empreender, mesmo que você ainda não tenha a mínima ideia do que vender, como o tema da nossa live, é que você parta para o autoconhecimento, é que você se analise, é que você olhe para dentro de você. E assim, aí você vai falar assim, não, que papo de autoajuda, porque infelizmente a autoajuda virou um termo até meio pejorativo, né? As pessoas às vezes falam assim, autoajuda ficou com peso pejorativo. E não, eu vou te falar, para mim não. Para mim isso é um papo de desenvolvimento pessoal. E cada vez mais eu vejo que desenvolvimento pessoal é algo que, independente se você está empreendendo, se você está dentro de uma empresa, onde você for, é um tema que cada vez mais ele está sendo abordado e cada vez mais ele precisará ser abordado, como a gente já falou aqui. Tá aí a pandemia para mostrar como que a saúde mental das pessoas é que fez diferença, como a inteligência emocional é que faz diferença da pessoa estar aí conquistando ou não resultados agora, né? Então, eu quero, até como uma maneira assim de exemplificar como que foi esse meu processo de autoconhecimento, eu quero exemplificar aqui algumas coisas que eu realizei, como eu disse, como exemplo, tá?
Existem inúmeras outras possibilidades, mas o que eu realizei primeiro, eu comecei a ler muitos livros, mas assim, muitos mesmo, e muitos dessa temática de desenvolvimento pessoal. E eles fazem realmente muita diferença. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz. A segunda coisa que eu fiz foi a questão da escola para casais. Esse negócio lá atrás, quando eu voltei, assim, comecei esse meu processo de autoconhecimento, eu lembro que isso foi em 2016, nem mídias sociais eu tinha. E eu entrei na mídia social, acho que foi no Instagram, no Facebook eu tinha, mas não mexia. Eu entrei no Instagram em 2016. E aí eu comecei a ver, né? E o primeiro post que eu vi no Instagram foi dessa escola para casais, de uma igreja aqui próxima da minha casa. Aquilo me tocou porque eu estava meio distante da minha espiritualidade. Era uma coisa que eu queria muito voltar. Eu queria voltar a frequentar a igreja, a estar mais forte dessa parte espiritual, né? Eu precisava trazer isso para mim. E o primeiro post que eu fiz foi esse tal de escola para casais. E aí parecia até um chamado. E eu acredito, viu, de Deus para mim falando: você precisa voltar a ir para a espiritualidade. Então isso foi uma das coisas que me fez muita diferença. E eu falo hoje que foi um divisor de águas na minha vida. Essa escola para casais me reconectou com a minha espiritualidade de tal forma que hoje eu não abro mão disso. Então, assim, essa presença espiritual na minha vida, essa esfera espiritual, ela precisa estar presente. Pelo menos na minha fez muita diferença ela voltar a fazer parte da minha roda de valores, né? E a escola para casais me trouxe essa oportunidade. Outra coisa que eu fiz foi a terapia. Eu era uma pessoa extremamente, mas assim, autossuficiente. Eu achava verdadeiramente que eu tinha capacidade de cuidar da minha mente e que eu podia cuidar da minha mente por conta própria. E que eu chegava até a me gabar que eu nunca tinha ido no psicólogo, que eu nunca tinha feito terapia. Era uma coisa até meio ignorante da minha parte, né? Até um preconceito. E eu posso dizer que foi realmente também transformador quando eu realmente permiti procurar um terapeuta. E aí eu tenho que dar todas as honras, né? E falar do meu psicólogo, que é o Felipe Porto, porque ele me fez quebrar todos os paradigmas que eu tinha até então, que eu achava verdadeiramente, como eu estou dizendo, que eu não precisava. Mas aí eu passei por algumas perdas gestacionais e eu não conseguia me encontrar, e a terapia me fez esse reencontro. E aí, como eu disse, eu tenho que agradecer muito ao Felipe que me deu essa oportunidade. Hoje eu não estou mais fazendo a terapia, mas eu recomendo a todo mundo. Falo que assim, sempre que eu puder eu vou voltar, vou retomar, porque é uma coisa que realmente faz uma diferença. Bom, pelo menos para mim fez, né? E eu não posso deixar de recomendar uma coisa que fez diferença para mim. Então ela realmente me reconectou, me trouxe aí essa quebra de paradigma, me mostrou que eu realmente não sou autossuficiente, que eu preciso do apoio das outras pessoas, que eu preciso contar com os outros. Outra coisa que eu fiz muito foram cursos. Eu sou a louca dos cursos, eu sou a viciada dos cursos, estou o tempo inteiro fazendo curso. E fiz muitos cursos de desenvolvimento pessoal também. Teve um curso que eu fiz com um professor que é teólogo, sociólogo e filósofo sobre transformação pessoal, que foi também assim, muito bacana. E aí eu continuo fazendo esses cursos, né? E uma outra coisa que eu faço eu escolhi os meus mentores, né? Nas mídias sociais, a gente sabe que tem aí muita gente, eu tô aqui justamente também fazendo esse papel. E os mentores, eu escolhi aqueles ali dentro das temáticas que eu queria escolher, né? Que eu queria trabalhar, que eu queria utilizar e seguir. Fiz uma análise sobre eles falam temas que eu realmente gosto. Tem uns muito pequenos, que tem pouca audiência, assim como eu. Tem outros que são tem grande audiência. Mas eles são mentores e assim, eu acredito muito nessa questão, nesse modelo de mentoria. E não é à toa, tá? Que eu escolhi a mentoria para ser o modelo da Escola Pequenas Empresas,
Porque eu verdadeiramente acredito que a mentoria, ela democratiza o conhecimento. Ela faz com que eu, que tenho um conhecimento aqui, possa chegar com esse meu conhecimento em outras pessoas. E além disso, cria um senso de comunidade. E foi isso que eu fiz com a EPE, né? Então, as pessoas, depois que elas fizeram o curso, a gente faz parte de uma comunidade. Nós temos uma comunidade dos alunos. Porque essa troca, esse ambiente que é permitido com uma mentoria, né, com uma troca entre os participantes, esse network que cria, para mim isso não consegue ser mensurado. Isso não, sabe, eu não consigo te falar assim, qual o valor disso. Por quê? Porque isso realmente cria uma comunidade, isso cria um ambiente propício para você deslanchar. E como eu faço cursos também com outros mentores e participo de comunidade de outros mentores, eu sinto isso também. Eu vejo quando estar naquele ambiente, estar com as pessoas que estão naquela interação, me promovem primeiro uma energia que não tem palavras. E segundo, como eu disse, um networking que o que eu precisar tá ali. Então, essa questão da mentoria, ter um mentor, para mim, ela é, sem dúvida, um ganho exponencial para essa questão do autoconhecimento também. E eu acho que o mentor, ele te mostra, né, um caminho que ele já percorreu, que ele já traçou, encurtando justamente aquilo ali que você poderia passar. Então, ele te encurta isso. Eu sinto isso e fui muito privilegiada com as escolhas que eu fiz, graças a Deus. Até porque eu acho que a gente tem que ter muito discernimento ao a gente fazer as nossas escolhas aí desses mentores, porque existem muitas pessoas aí, né, que vendem justamente o que elas não são, o que elas não fazem e o que elas não sabem. E aí elas prometem algo, inclusive, que não podem cumprir, né? Elas tem pessoas que às vezes que são grandes também e falam que vão dar um contato único com a pessoa, promete isso na mentoria e você nunca vê ela tendo esse contato único na mentoria. Não tem essa troca, né? Então, assim, eu acho que elas acabam até às vezes aproveitando da ignorância das pessoas, e quando eu falo ignorância aqui não é no sentido pejorativo, a ignorância que eu tô usando aqui no sentido de falta de conhecimento mesmo, tá? E aí, eu fazendo assim vamos trazer isso para nossa realidade, para a realidade das pessoas que querem empreender. Se você tá aí querendo empreender, né? Então, assim, imagina se você vai também começar a vender alguma coisa que você nunca usaria, uma coisa que você não usa e nunca usaria, uma coisa que você não acredita, uma coisa que você nunca vai indicar para outra pessoa, né? Você concorda comigo que você vai acabar empurrando goela abaixo aquele produto para os seus clientes? E aí, para mim, nesse sentido, aí sim, isso para mim é falta de integridade. Então, por isso que eu reforço e assim, quantas vezes for que eu tiver que falar, eu vou falar e vou defender, né, a necessidade da gente se conhecer profundamente. Porque quando a gente se conhece profundamente, a gente sabe do que a gente gosta, a gente sabe aquilo que a gente é bom, a gente sabe aquilo que a gente ama, a gente sabe aquilo que realmente nos faz bem, né? E aí você, primeiro, vai trabalhar, vai começar um negócio com aquilo que você verdadeiramente acredita, com aquilo ali que realmente é o seu propósito de vida, é a sua razão de estar aqui nesse mundo. E aí, obviamente, você vai acabar vendendo um produto que é aquele que você consome. Então, é um produto que você vai dar o seu gás por ele, né? Que você vai fazer o que for possível para aquele seu negócio prosperar. Muitas pessoas me perguntam, assim, não, que você está trabalhando sábado, você trabalha domingo, às vezes trabalho, mas eu trabalho porque eu gosto, porque como eu disse, eu estou dando gás para o meu negócio prosperar. Será que vai ser sempre assim? Não, porque crescendo, é óbvio que eu vou ter mais pessoas e eu vou me permitir ter alguns momentos de descanso, e é isso que eu falo sempre, né? Que eu coloco que nas coisas de todo mundo tem que criar um negócio de crescimento e que seja sustentável a ponto de ser gerenciado. Você precisa ter pessoas ali para trabalhar também. Mas você acaba que você nunca vai sair.
Porque quando você verdadeiramente ama, quando você vende aquilo que você acredita, você vai estar sempre ali, você vai estar sempre dando o seu melhor. E é por isso que eu faço essas defesas, até porque, imagina, isso aqui está até comprovado. Se você digitar no Google aí agora, né, você vai achar inúmeras, mas sabe assim, inúmeras pesquisas de pessoas, né, eu acho que eu já falei, né, de pessoas que fecham nos primeiros 5 anos a empresa porque elas estavam ou desempregadas, ou por necessidade, ou porque elas pegaram aquilo ali para um cliente ou um fornecedor exigiu. Então, essas empresas que normalmente fecham isso, não sou eu que eu estou falando. Como eu disse, se você digitar e pegar pesquisas, você vai ver, normalmente são as pessoas que realmente não acreditam no negócio, que não abriram com a intenção de ter um crescimento no negócio, que não abriram com a intenção de fazer um negócio ter prosperidade, né? Então, por isso que o autoconhecimento é sim o seu primeiro atalho, é sim aquilo que vai te trazer qual produto que você pode vender, né? Muitas pessoas quando estão aí, como eu disse, querendo pensar no produto, qual produto que eu vou vender, que serviço que eu vou oferecer e tal, e aí ficam muito arquitetando, muito conjecturando sobre isso, ficam querendo tentar ver qual é a ideia inovadora e tal, quando deviam olhar para dentro delas. E aí, quando eu concordo que às vezes você, não necessariamente aquilo que você ama vai poder se tornar um negócio rentável. Eu sei disso. Às vezes você ama fazer uma coisa que você não imagina como é que eu vou fazer isso aqui, vender isso daqui. Eu amo isso daqui. Eu amo caminhar. Como que eu... se bem que caminhar ainda tem jeito de fazer a caminhada virar um negócio, né? Mas às vezes você pensou em uma coisa que você não conseguiu arquitetar aí, que aquilo ali é rentável, ou que você ama e você não sabe se verdadeiramente aquilo ali realmente tem potencial para te fornecer toda essa independência financeira, toda a lucratividade. Sim, tem essa questão sim, né? É necessário, obviamente, a gente fazer uma análise, a gente verificar se tem realmente demanda, fazer pesquisas de mercado. Existem várias técnicas, várias ferramentas para você avaliar isso, para você entender aí, né, se realmente tem potencial nesse mercado e coisas que precisam ser estudadas. Mas o que eu posso te garantir é que o primeiro atalho é, sem dúvidas, você entender o que você ama, para aí a gente partir para as próximas etapas, né? E aí eu quero falar que há um exercício, como eu tô deixando sempre aqui em toda live, eu tenho deixado aqui um exercício prático, porque eu acho que quando a gente coloca um exercício prático, assim, a gente começa a sair do campo das ideias, da imaginação, e às vezes fica muito assim, né? Será que é fácil e tal? Então eu tenho um exercício prático, eu tô deixando em toda live, né? Um exercício prático. E o exercício dessa live é o seguinte, e como eu tenho falado, né, você vai pegar papel, você vai pegar caneta e você vai escrever no papel aí, vai fazer 3 listinhas. E quais são essas listinhas? Então, vamos lá, tenta anotar, depois qualquer coisa você vê de novo essa live que vai ficar gravada. A primeira lista, né, você vai escrever tudo aquilo que você gosta. Então coloca lá seus hobbies, seus interesses, né, as suas preferências e vai registrando. Assim, como eu sempre falo, sem medo de ser feliz. Deixa a imaginação fluir. Escreve tudo que você gosta mesmo, tá? A segunda lista, você vai escrever quais são as suas habilidades, né? Aquilo que você realmente é bom. Quais são as suas competências, quais são os seus conhecimentos. Lembra? Foi em cima disso que eu fiz também lá com a EPE. Então você escreve lá. Então, por exemplo, eu coloquei, nossa, que é a minha preferência? Eu amo estudar, eu amo ensinar, nossa, eu amo, né? Sempre gostei de fazer isso e tal. Aí, ok, no que eu sou boa? Aí eu falei assim, bom, voltou a questão do ensinar. Eu acho que eu sou boa em ensinar. Eu acho que eu sou boa em gestão de negócios, porque eu sempre trabalhei com gestão de negócios. Poxa,
Eu sempre trabalhei com marketing, com qualidade, RH, sempre trabalhei fazendo o negócio das outras pessoas crescerem. Então eu comecei a analisar isso. E a terceira lista que você vai escrever, você vai começar a tentar enxergar problemas que estão aí no dia a dia da vida das pessoas, né? Obviamente que dentro do contexto das outras duas listas. Então, você vai pegar assim, por exemplo, eu igual eu falei que eu gostava de ensinar, gostava de gestão de negócios, e um problema, por exemplo, a pessoa, ela tem um problema porque ela quer emagrecer e ela não consegue emagrecer, ela quer... Aí é lógico que ela tem esse problema, são vários, aliás, problema de dia a dia é o que a gente mais vê, né? Tem uma lista enorme, se a gente parar aqui e começar a falar quais são os problemas das pessoas, são gigantescas. Eu tenho um problema que eu até hoje não consegui ainda encontrar, por exemplo, uma empresa de marmita que me forneça o que eu verdadeiramente quero. Então, eu tenho vários problemas no dia a dia. Então, ok, não é isso. Você vai começar a tentar enxergar problemas dentro das outras suas duas listas. Então, aí trazendo um exemplo pra mim, né? Eu comecei a ver, assim, olha, o pessoal tem dificuldade de abrir empresa, não conhece muito métodos de gestão, né? Tem muitas dúvidas e às vezes a pessoa sem conhecimento não avança porque ela não tem aquele determinado conhecimento, mas ela quer empreender. Então você vai começar a listar problemas do dia a dia das pessoas que tenham alguma coisa a ver com as outras duas listas que você criou. E assim, pode ser que ao fazer esse exercício, na primeira lista você coloque coisas uma muito diferente da outra. Então, eu amo pintar e eu amo cuidar de flores. Até tem uma congruência, mas entendeu? Pode ser que apareça coisas bem diferentes. E aí, obviamente, o que vai acontecer? Quando você fizer a lista do que você é bom, isso vai restringindo um pouco, né? Às vezes pode ser que você gosta muito de uma coisa, mas você não tem habilidade para aquela coisa. Então, o que vai acontecer? Quando você fizer a terceira lista e começar a pensar em problemas dentro do que estava nas outras duas listas, então você pode pensar problemas dentro da área de pintura, problemas dentro da área de flores, né? Problema dentro de uma outra coisa que você é bom ali. Pode ser que vai variando, sim, os problemas do dia de acordo com as listas que você fez. Então, no final, o que você vai fazer? Você vai pegar qual é a interseção entre essas listas. Então, você vai tentar ver, tem alguma coisa que aparece basicamente nas três listas? Aparece isso, aparece aquilo, apareceu aqui, apareceu ali? Então, você vai tentar fazer uma interseção, que você vai tentar encontrar um elo entre essas três listas, e aí você vai começar a pensar em como que você poderia ser monetizado, ou seja, como você poderia ser remunerado, né, com esse elo. Então, perceba, quando a gente quer empreender, eu falei que eu ia te dar uma luz, tentar te trazer uma luz aqui, espero que eu esteja conseguindo. Quando a gente pensa em empreender, muitas pessoas focam em descobrir o que elas vão vender. E começa a pensar, vou fazer pesquisa de mercado, o pessoal não tem, não tem um restaurante aqui perto da minha casa, então eu vou abrir um restaurante aqui, vou vender marmita, vou vender flor, aí começa a pensar no produto, tentando pegar um problema que tem assim no mercado, ou um nicho que não está bem atendido, ou a pessoa começa a fazer isso. E aí, o que acontece? Ela acaba tão inserida em achar isso e tentar descobrir se realmente aquilo ali tá dando certo ou não, aquele produto, que ela não olha para ela. Ela não fala, eu não sei fazer comida não, como é que eu vou ser dono de restaurante? Eu não sei avaliar, não tenho paladar para avaliar se aquela comida é boa. Você concorda comigo que isso é meio incoerente? Bom, pelo menos eu acho, como eu estava dizendo aqui, eu acho que a gente tem que vender, que a gente tem que acreditar num negócio que a gente é o primeiro a vender, né? Então, assim, esse é o caminho que eu oriento. Esse é o caminho que eu acredito. Esse é o caminho que eu sempre vou defender como atalho, como eu disse, né? Como o caminho. Olha para dentro de você. Olha o que você verdadeiramente é. Olha o que verdadeiramente você gosta, do que verdadeiramente você ama. Eu tenho certeza que dessa forma as coisas vão começar a clarear. Que dessa forma você vai ficar um pouco mais tranquilo. E essa angústia de não saber o que vender vai começar a passar.
E aí você vai começar a dar mais passos para sua jornada empreendedora. Você vai conseguir ter mais clareza aí para continuar, né, a pensar o que você pode fazer, no que você pode empreender. E, gente, primeiro agradecer a todo mundo que esteve na live, está até agora na live, né, que chegou até aqui. Depois vocês, por favor, também compartilhem aí, que eu vou deixar ela gravada com quem vocês acham que fizer sentido, como eu disse, né, se essa live fizer sentido para quem está aí desejando empreender, se você conhecer alguém que deseja empreender, que tem esse sonho, tem essa vontade, que realmente fez o exercício e percebeu que o que ela quer é empreender, que faz parte, que ela acredita que ela vai conquistar os seus sonhos empreendendo, compartilha essa live aqui. E principalmente quem quer dar um passo além dessa caminhada, né? Quiser contar com a minha ajuda nessa caminhada, quiser que eu seja mentora para encurtar um pouco esse caminho, eu vou falar que o primeiro passo que você tem que fazer agora é se inscrever no webinário do Papel Excelência, que vai acontecer dia 28 de janeiro às 13 horas. O link tá na bio do meu Instagram. Não vai ser uma live, porque isso é só para quem realmente quiser dar mais uma caminhada, né? Quem quiser subir mais um degrau. Então o link tá na bio do meu Instagram. Tem que se inscrever, se não se inscrever, não participa do webinário. Então vai lá, se inscreva. E aí ali a gente vai caminhar mais, porque aí eu vou mostrar, né, esse método do MS6, que é a mentalidade empreendedora dos 6 pilares, que fez aí, né, eu caminhar para conquistar a minha independência financeira com a escola Pequenas Empresas. Então, mas a gente ainda vai ter outras 2 lives ainda dentro dessa série. Quem chegou agora pode ver ela no gravada live, porque eu vou deixar a live gravada, tá? E ainda a gente vai ter mais outras 2 lives, porque eu tô caminhando aqui. Quem tá acompanhando a série tá vendo que é um processo que eu tô caminhando. Eu tô dando aqui as orientações de como fazer para empreender. Espero que quem gostar desse conteúdo compartilhe, que possa ser útil esse conteúdo, que possa ajudar aí na jornada tão desafiadora que é empreender, né? É isso. Muito, muito, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Divulguem, conto com vocês na próxima live. Uma excelente tarde. E se tiver feito sentido para vocês também, tudo isso que eu tenho falado, comenta, sabe? Comenta, compartilha, gente, porque isso tudo é importante, tá? Então comenta, compartilha, tudo isso no Instagram é importante. Quem tá aí empreendendo marketing digital sabe o tanto que isso é importante. Então, divulguem, compartilhem e muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada pelos parabéns, obrigada de coração e boa tarde para todo mundo. Aí, beijo, pessoal!